Primeiro de tudo, prazer. Meu nome é Caco, eu tenho 26 anos. Eu trabalho com publicidade tem mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Eu sou Community Manager há 3 da Avon. E comecei essa carreira, na verdade, desenvolvendo um trabalho com a Saraiva, alguns anos atrás, onde, por conta da estrutura organizacional, a gente acabava desenvolvendo diversos outros papéis. E um dos que eu mais gostava de desenvolver, sem saber que era esse o nome ou que funcionava dessa forma, era a community, porque eu gostava de interagir com as pessoas, entender o que elas precisavam, o que estava acontecendo, ou até mesmo participar da conversa, sabe? Eu acho que é importante, enquanto marca, a gente não distanciar das pessoas em função disso. E acabei que tomei pelo caminho da redação, como sendo esse meu caminho, né? Vinha de um caminho de social media, que era o termo chamado, sei lá, em 2012. Passei de social media para redator. Comecei a desenvolver a carreira como redator, mas ainda estava muito fraco em relação a isso. Em compensação, community era uma paixão que andava muito forte. E acabou que rolou, assim. Eu fui parar na, na conta fazendo esse trabalho e tive a oportunidade, inclusive, de mesclar um pouco disso, né? Desde ser community e atender as demandas de community dentro da conta, até também participar da criação de algumas campanhas e coisas do gênero. E falando um pouquinho, né, para não ficar falando muito, mas falando um pouquinho de como é o meu dia a dia, é basicamente desenvolvendo um diálogo aberto com todas as pessoas a respeito das campanhas, né? Criar relatórios que mostrem o que está acontecendo com a marca, desde saúde de marca até possibilidades, até reclamações e afins, e integrar tudo isso junto com a criação, com o planejamento para trazer um resultado legal, trabalhando em paralelo com insights, né, que é o que a gente entende por BI na agência que eu tô. E é isso, assim, basicamente é essa a rotina do dia a dia. Hoje em dia, quando você lida com comunicação, você lida com gestão de marca e coisas assim, quando você faz, por exemplo, no meu caso, um gerenciamento de comunidades, eu acho que é impossível você operar sem que hajam insights ou situações que não estejam correlacionadas às duas coisas. A gente ainda não sabe exatamente como se explorar para trazer melhores resultados, mas o que eu tenho visto tem sido positivo. Eu acho que é uma crescente que vem acontecendo com essas duas áreas dentro de um mercado já consolidado, como são as outras posições dentro da publicidade. Eu acho que, assim, o insight, por exemplo, no meu dia a dia, ele funciona desde a forma como eu quero ouvir as pessoas, funciona em como eu pretendo passar isso adiante, porque de uma forma em relatórios, em demonstrações que sejam, é preciso trazer isso tanto para o cliente quanto para a conta que eu estou trabalhando, sabe? Porque unir todas essas pessoas com informações necessárias que a gente tem. E acho que isso também vem do insight, sabe? Tipo, é importante que numericamente sejam demonstradas informações que corroborem com tudo que está acontecendo. Porque senão a criação não faz sentido, senão as coisas ficam perdidas e eu acho que é realmente necessário, sabe, que a gente tenha mais esse olhar voltado. Dessas duas áreas combinadas, eu acho que traz uma visão muito positiva, às vezes, para um cenário. Mesmo que num cenário de dificuldade ou de gestão de crise, acho que você entender o que você pode fazer durante e posterior a isso, eu acho que isso vai dando mais visibilidade para o trabalho, sabe, de alguma forma. E eu considero gestão de crise não só uma situação problema, mas assim, num caso de um produto que, sei lá, performe muito bem, ou no caso de uma conversa que renda muito bem. Isso é uma gestão de crise, porque o esperado, geralmente, as pessoas têm como esperado sucesso. A necessidade de ver como o esperado sendo a normalidade. Algo fora da normalidade é uma gestão de crise. Positiva? É, positiva, mas é uma gestão de crise. Eu acho que isso vem muito da inteligência de insights, sabe? Do tipo, porque, por exemplo, numa situação onde meu produto, sei lá, performa positivamente, se eu não estou medindo o que está sendo saído dali em termos de insight, eu estou perdendo. Então isso é uma gestão de crise.
Insights, ele permeia tudo e deve permear tudo, até mesmo, tipo, sei lá, atendimento, sabe? Que não tem uma relação muito direta com parte criativa, mas acho que se isso vier de uma forma positiva, todas as coisas se interligam para trazer algo melhor ainda. É importante que haja essa visão, sabe? De entender que não é nem só o lado pejorativo da coisa, mas assim, também tem o lado super positivo, sabe? E acho que é isso que a gestão da comunicação for feita com base só em redatores e designers e um planejamento que recruta meio que isso para garantir uma campanha, se não for pensado isso em 360, a gente vai continuar tendo essa confusão assim a respeito de BI, dizer o que é, como funciona, sabe? Eu acho que quando a gente entender que a métrica pode ser mais subjetiva, nesse sentido que numérica direta exata, eu acho que isso também pode ser legal, sabe? Uma das coisas que eu mais tenho curtido fazer é trazer, tipo, relatórios que abordem comportamento de usuário, por exemplo, que tragam uma noção de, tipo, de como as pessoas estão se referindo a e como estão respondendo, e não trazendo, sei lá, pessoas. Isso foi muito o começo da minha relação com relatórios. Fechado, algo concreto, porcentagem, falaram isso, trazia, sabe, muito de forma genérica, falaram isso, falaram aquilo. Hoje em dia, trazer isso mais voltado para a comunicação, onde eu estudo mais o comportamento do usuário e como esse grupo performa, né? Nesse grupo nem precisa ser tão expressivo assim, mas como ele performa e como isso pode impactar nos conteúdos, eu acho que traz uma coisa legal. E isso foi um ponto que eu aprendi com Insight, sabe? Eu acho que isso me trouxe uma visão muito mais ampla de como a comunicação navega, sabe, entre as coisas. Não só pela questão numérica de likes e tudo mais, mas por ver subjetividade também como um ponto importante para a criação, sabe? Acho que é de uma expressividade tão grande as coisas que a gente tem no meio da comunicação e essas conversas, comportamentos de grupo, porque assim, eu acho que a gente ainda vem desse modelo mais engessadinho de achar que o público-alvo ele é esse de tal a tal, com comportamento A, B, C e D, sabe? Tipo, pré-definidos, onde eles não se mudam ao longo de uma campanha, de uma divulgação, do passar do tempo, do tipo, estabelecer isso como uma pesquisa mesmo de mercado, sabe? Muito engessada. E eu acho que hoje em dia a comunicação online, principalmente para grandes marcas e para coisas assim, ela percebeu que, na verdade, definir o público-alvo dela dessa forma tão fechada nem sempre funciona, sabe? Às vezes é a inclusão de um novo grupo, às vezes é um meme criado que facilita a comunicação e que está atrelado à marca. Às vezes são outros fatores que vão compondo tudo isso e vão tornando isso muito mais dinâmico, sabe? Provando que o seu público, na verdade, ele é outro completamente diferente do que você imaginava e que ainda assim ele te traz muita coisa boa. Eu acho que a palavra tem muito poder, sabe? E ouvir o que as pessoas estão falando nesse sentido traz uma coisa muito legal, porque você vai estimulando que essas conversas se tornem cada vez mais naturais, onde o comportamento do usuário, por sua vez, vai fazer com que ele se sinta acomodado o suficiente para falar: cara, eu gosto de vocês, eu gosto do serviço de vocês, mas isso não foi da hora. Ou do tipo, isso desde a comunicação, né, que você está usando para falar sobre os seus produtos, ou até mesmo a questão do tipo produto mesmo, sabe? Do tipo uma resposta direta desse seu produto. Trabalhando com uma marca de beleza, né? Sempre isso acontece, porque as pessoas vão se sentindo cada vez mais apegadas à marca e o histórico delas com a marca dá essa abertura. E isso é importante trazer, sabe, para todos os aspectos que a gente tem dentro do contexto, porque a gente ouve mais, a gente aprende muito mais, sabe? E eu acho que a função de aprender é muito rica, sabe? A possibilidade também é muito rica, porque você não vai deixando a coisa meio que morrer, assim, sabe? Ela pode se tornar uma coisa muito maior do que você imagina, pelo simples fato. Uma das coisas mais legais é que, assim, às vezes os produtos ou serviços e tudo mais acabam sendo ressignificados pelos próprios usuários. Isso quer dizer que uma coisa que tinha um propósito acaba tendo, tipo, outros três, quatro, cinco propósitos diferentes. Então, você não pode deixar de ouvir o que essas pessoas que usam seu produto com outro propósito têm a dizer, sabe? Do, tipo, às vezes, desde o propósito cultural, né? Do, tipo, maquiagem, por exemplo, maquiagem como forma de empoderamento, maquiagem como auxílio do dia a dia,
maquiagem como, sei lá, uma forma de se sentir bem com você mesmo, não sei. Desde isso até o ressignificado dos produtos, do tipo, a cada mudança disso traz um social listening importante, sabe? Se isso acaba sendo um life hack para a pessoa, quantas outras pessoas não vão reproduzir esse mesmo life hack, sabe? Por conta de um funcionamento que você talvez não prestou atenção, mas que ele é favorável a isso, sabe? E isso te traz um ensinamento, traz uma relação legal, sabe? E isso tudo acho que faz parte do que o conteúdo hoje em dia tem a provar, sabe? Que a gente pode ser muito mais dinâmico, a gente pode ser muito mais criativo, a gente pode ser muito mais notável se a gente prestar atenção nesses pequenos insights. Eu acho que a academia, né, na relação à publicidade, ainda não sabe muito bem abordar a amplitude que a área tem. A nossa formação geralmente acaba sendo muito focada a um ponto específico, e esse ponto específico não atende exatamente ao que o mercado está vendo hoje em dia. A gente acaba meio que se descobrindo através da agência e de um trabalho em agência, por exemplo, quando sendo profissionais de criação. Não que eu acho que seja um modelo falho, mas eu acho que ele hoje em dia é muito menos abrangente do que ele deveria ser. E eu acho que isso, por exemplo, na hora de se especializar dentro de uma possível carreira dentro da publicidade, como, por exemplo, os novos profissionais de BI ou community managers, eles precisam recorrer muito a esses cursos, sabe? Eu acho que esses cursos, tirando, né, o que eu falei do viver do dia a dia, de saber como o dia a dia funciona, mas também ver isso através de modelos como o Sprint do Google e tudo mais, eu acho que isso tudo acaba sendo meio que um curso dentro da própria profissão. É claro que BI tem N outros cursos que são muito mais é, pontuais, detalhados, mas, por exemplo, para mim é assim, uma dificuldade de falar para as pessoas, recomendar, sei lá, um curso de community, coisa do gênero. Qualquer modelo que busque quebrar o modelo já é bom o suficiente, sabe? Acho que enquanto a gente vai desenvolvendo o nosso método de trabalho, qualquer modelo criado, percebido, adaptado, que busque quebrar o modelo de aprendizado tradicional, ele já traz uma grandiosidade muito positiva para as relações, sabe? Principalmente para a marca, para a gestão, como as coisas são feitas, porque vai meio que, tipo, criando uma nova estratégia, um novo diálogo, uma nova maneira de se comportar e revisitando isso de uma forma muito positiva dentro de tudo que a gente faz. Eu acho que obriga meio que os profissionais comecem a dar, tipo, valor ao passado, mas entendendo que ter essa noção de que o processo moldado novamente pode ser um processo positivo e que podem ocorrer muitos outros processos ao longo do caminho, eu acho que é muito legal. É uma possibilidade confortante em relação ao futuro para profissionais dessa área, sabe? Saber que não existe eu sei, é isso, é assim, sabe? Não existe isso. Você não sabe como as pessoas vão se comportar, você não sabe o que elas vão querer, quais padrões que elas vão buscar, e tudo isso, conhecer esse novo através do seu público, através das coisas, eu acho que também é muito legal, sabe? A gente chegou num ponto evolutivo em relação ao comportamento de marca, estudo de consumo e tudo mais, que tem permitido que a gente faça mais perguntas. Mas eu acho que a gente tem que só controlar essa sede pelas respostas, sabe? Eu acho que a gente tenta sempre cravar um lá dentro da comunicação, sabe? Do tipo, através de até mesmo de mérito, coisa assim, mas tenta cravar um lá como se lá fosse um ponto importante a chegar. Mas, por exemplo, que nem eu lembro quando eu tava em 2012 por aí, a, a doideira que era de algumas marcas pelo primeiro milhão de seguidores. E tá, o que vocês fizeram com esses 1 milhão de seguidores que estavam lá naquela época, sabe? O que vocês fazem quando chega a 2, 3? E hoje em dia, marcas com 16, 17 milhões e tudo mais, o que a gente faz hoje em dia, sabe? O propósito ainda é só nesse sentido? Ele é só. Ou ele tem uma dualidade muito grande, sabe? Ele tem muitos lados, ele é multifacetado. Eu acho que é justamente isso, sabe? É tudo muito multifacetado. Às vezes, ter a resposta para a pergunta não é a importância. Às vezes, é importante ter simplesmente lembrado de perguntar, porque isso te dá um caminho evolutivo
enquanto marca, enquanto criação, que pode ser muito mais legal, sabe? Às vezes é só pela pergunta que você chega onde você precisa chegar. E a resposta não é uma resposta que você vai dar, é uma resposta que você vai tentar observar, sabe? É o lance da investigação, da tentativa e erro, de seguir os instintos e ir fazendo de uma forma que isso vai meio que se entrelaçando, sabe? Traduzir isso da melhor forma que a gente acredita, às vezes pode ser um choque por não trazer genéricos ou coisa do gênero, mas a expressividade disso te dá respostas muito mais sólidas, que às vezes impactam de formas diferentes. A pluralidade que envolve a comunicação em diversos aspectos faz com que tudo isso seja necessário de ser observado com clareza, sabe? Com um momento, depositar o olhar ali e ver o que isso pode te trazer. Porque às vezes tipo, são coisas básicas que vão ser trocadas. Às vezes isso impacta, por exemplo, numa embalagem de produto. Às vezes isso impacta numa comunicação de um produto que estava, às vezes, expressando uma coisa errada. Tudo isso dá resultados e esses resultados precisam ser observados. Mas para isso precisa haver também a inteligência da comunicação, de entender o porquê que esses olhares de insights acabam sendo mais poderosos do que qualquer outra coisa, sabe? Ter alguém destinado a fazer isso, projetando esse olhar, traz muitas coisas boas para a comunicação em geral. Que a voz na comunicação ela precisa ser ampliada em todos os lados, tanto de dentro quanto de fora. Eu acho que isso gera insights positivos que podem ser aproveitados por profissionais da área ou relacionando outras áreas com profissionais da área. Acho que enquanto a comunicação continuar sendo unilateral em alguns aspectos, a gente deixa de ganhar com esses profissionais. E isso é negativo, sabe? É um impacto negativo que não permite que as coisas ganhem forma, sabe? Que a gente estude novos caminhos. E eu acho que quando isso começar a acontecer de forma mais organizada, porque ainda são poucas as forças de movimento para isso, eu acho que a comunicação vai ficando cada vez melhor, sabe? Eu acho que o futuro da comunicação pode ser ainda mais gostoso se a gente entender tudo isso.